O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João Batista, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Porque Jesus disse: Nos convém, né? Convém a nós cumprir toda a justiça, porque João Batista tinha o Espírito Santo, não? Dentro e sobre ele. Então, o que acontecia? Ele estava falando que ele, como filho de Deus, e o Espírito que estava sobre João precisava cumprir toda a justiça, porque João era homem, né? Mas ele era um homem que tinha sobre ele, tinha sobre ele uh, o Espírito de Deus, né? Do Deus vivo. Então ele utilizou o termo nós, né? Nos convém, nós não, nos convém. Né? Convém a quem? Convém a nós. Nós quem? Eu e você. Né? Cumprir toda a justiça. Então, João o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Veja que as pessoas, quando vão receber o batismo das águas, o que é que elas fazem? Elas se batizam e se deixar, elas continuam ali mergulhando e tomando banho. Não leva a sério o início, o cumprimento do, como é que eu digo, do cumprimento do seu chamado, né? Porque a partir do momento que você já se batiza, você ainda tem tempo de receber o batismo nas águas, é o início do seu ministério, seja lá qual for, porque todos nós temos um. Então, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, é que ele não demorou. E eis que se lhe abriram os céus. Vê que o céu abre logo para a gente quando a gente recebe o batismo nas águas. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Quem foi que viu? Quem viu foi Jesus. Né? Ele viu o Espírito do Pai indo na direção dele. Né? E sobre ele ficou assim como ficou sobre a terra quando ela estava sendo, depois que ela foi feita, né? A terra não tinha forma, ela era vazia. Deus fez a terra, mas o Espírito Santo foi quem se colocou sobre para que ela começasse a ser santificada e assim então a palavra viesse sobre ela e ela começasse a gerar aquilo que a palavra por si só o gerou, não? Através da ascensão do Espírito Santo sobre a terra. O mesmo aconteceu também com Maria, né? Que logo muitas pessoas acham que foi a voz do anjo que veio dizer para Maria que o Espírito Santo iria cobri-la, mas na verdade não foi a voz do anjo que fez com que o Espírito Santo, né, se colocasse na mesma posição que se colocou na terra. Foi a aceitação da Maria. Ela disse: faça em mim, né, a sua vontade, né, a vontade de Deus. Faça em mim, então, a vontade do Senhor. Então, o Espírito Santo foi. Por quê? Porque Maria o recebeu. Né? Então, vamos deixar isso aí, porque eu já ouvi até o comentário a respeito dizendo que o anjo deu a palavra. Né? Ele agiu como o profeta que ouvia e repetia. Então, o anjo repetiu aquilo que o Senhor disse e mandou dizer a Maria. Então, o anjo falou, Maria aceitou e o Espírito Santo se colocou sobre. Né? E eis que uma voz dos céus, dizia, que a voz dizia,
a voz dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Bom, isso é maravilhoso, né? É maravilhoso Jesus ouvir a própria voz do Senhor. Então, no batismo, nós vemos aqui a Trindade, que muita gente ainda hesita, né, em reconhecer. Nós vemos o Espírito Santo sobre João Batista, antes do batismo. Nós o vemos depois, né, que sai de João Batista e pousa em Jesus. E nós vemos Jesus batizado ouvindo a voz do próprio Pai Celestial, né? Dizendo que tinha prazer, muito prazer, pelo visto, eu me comprazo, né? Este é meu filho amado, em que me comprazo. Amém por essa palavra. Bom, nesse texto aqui em Mateus 5, né, tá o cumprimento, ou seja, o batismo do Senhor Jesus, o recebimento do Santo Espírito e a voz do Pai falando, né, que se comprazia, né, tinha prazer em dizer que este era o filho dele, confirmando que era o filho amado. Então Jesus ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Ou seja, o Senhor Jesus ele está cumprindo aquilo que falaram dele antes, né? Agora o que será feito após esse cumprimento, que é até antes do Senhor Jesus ressuscitar, aí é uma outra história, porque a aliança do Senhor Jesus no cumprimento desta lei, né, a qual falava sobre ele, ela inicia na Páscoa, quando o Senhor Jesus pede que todos os discípulos, se pode ver aqui em Mateus e também em Marcos, que beba, né, o cálice. Ele diz: este é o meu sangue, né? Ele fala: este é o meu sangue. Então, a aliança do Senhor Jesus, a partir dali, que todos os discípulos, né, receberam a unção de Jesus através do sangue dele, ali começou, né, o ministério do evangelismo, antes mesmo do Senhor Jesus, tá? Antes mesmo o cumprimento da lei. A verdade termina ali, certo? Por quê? Porque depois dali ele iria morrer, como foi dito a Maria, quando ela levou o Senhor Jesus ainda bebê, né, que hoje a gente chamaria de igreja, na sinagoga, para que o profeta que tinha profetizado e falado com Deus, que antes dele morrer ele gostaria de ver o reino de Deus na terra, como foi a promessa. Então ele falou para Maria que Maria iria, não, em outras palavras, perecer, né, por aquele filho que ela carregava ali nas mãos, que era o Filho de Deus, tá? Eu vou dar uma paradinha. Bom, daqui do cumprimento da lei, quando Jesus ele diz: eu não vim abrogar, né, mas cumprir, ele está dizendo: eu não vim desfazer a lei. Jesus não podia desfazer algo que ele viria a cumprir, né? Porque senão não seria lícito, né? Não seria correto. Como é que ele vai cumprir algo que ele mesmo está dizendo: olha, descarta isso aí. Ele não pode descartar nada antes mesmo de ser cumprido. Então, após ser cumprido, então tem um novo início, uma nova aliança. Foi isso que faltou eu falar a respeito do cumprimento, né? Cumprimento do quê? Da lei e dos profetas. É cumprimento do Evangelho? Não, o cumprimento do Evangelho está em Apocalipse. Bom, vamos aprender mais uma coisinha legal aqui, né? Aqui foi, Jesus é Senhor do sábado. Claro, Jesus é o sábado, nós descansamos
nele, porque ele é o sábado. Eu vou pular depois para a parte em que o Senhor Jesus ele faz a oração a pedido dos discípulos, né? E dali daquela parte eu quero explicar a vocês porque as pessoas ficam aí o tempo todo falando nome de Deus, e ninguém sabe como é realmente, e aí a gente vai entender um pouco o que quer dizer, não? Porque muita gente acha que nós, cristãos, né, pentecostais ou simplesmente os cristãos que buscam a fiel e verdadeira palavra de Deus, né, a face do Senhor todos os dias, eles acham que nós buscamos a Deus no domingo, né? Mas vale lembrar que a oração não se chama Pai Nosso, a oração ela se chama oração dominical. Dominical o quê? De domingo, e domingo é o primeiro dia, né? O primeiro dia da criação. Jesus é o último e é o primeiro, não? Então ele fez uma oração do primeiro dia, né? Porque ele é o último dia, então ele é o primeiro e ele é o último. Mas o que eu queria falar aqui, que eu achei legal, dessa leitura de Jesus é Senhor do sábado, que os discípulos dele e ele teve fome quando passaram por um lugar, né? E viram comida, né? Então eles foram, como é que diz? Foram xaropados, dizendo que não é lícito, né? Não é lícito, que não se come no sábado. Tipo assim, vocês não sabem, né? Que não é permitido comer no sábado, né? Porque as leis as quais os sacerdotes e discípulos queriam seguir, né? À risca, Jesus é justamente aqui que o cumprimento, né? Da lei se percebe que foi abrogado, né? Porque aqui já foi cumprida, pelo menos cumprida no batismo do Senhor Jesus, né? Pelo Espírito Santo e pelo Pai, quando disse que esse era o Filho, a qual ele tinha prazer, né? Ele se comprazia. Então Jesus diz para eles, né? É meu fogão desligando. Não tendes lido o que fez Davi? Quem era Davi, né? Davi era um ungido de Deus. Mas aqueles que estavam com Davi eram ungido de Deus? Não, mas ele estava com um ungido. Não? Então, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, né? Quando Davi teve fome, ele foi à casa do Senhor. Davi podia procurar comida em qualquer lugar, mas ele procurou na casa do Senhor. Isso dizendo, né, que aqueles que têm fome deveriam ir à casa do Senhor, se alimentar, procurar comida. Então, quando teve fome, né, não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e quem? Os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Aqui nos diz que os sacerdotes só querem, né, ficar com a palavra dele, do Senhor para ele. Só que eles terem o direito de fazer as coisas e acharem que é certo, de tal que é lícito o que não é lícito. Então, era lícito os sacerdotes comer o pão, mas não é lícito aquele que vai à busca do pão, né, do Senhor, do alimento do Senhor comer, né? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam que o sábado e ficam sem culpa, né? Ele está relembrando aqui esse detalhe, que em pleno sábado, que ele diz que não é lícito, né? É lícito para os sacerdotes, mas não para quem tem fome. Mas pois eu vos digo, olha Jesus mudando aqui, né? A gente já percebe ele abrogando de uma lei que dizia o quê? Que os sacerdotes no templo violam o sábado e ele ficava sem culpa ao comer os pães.
Não? Então vem Jesus abirrogando aqui, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Né? Templo feito de quê? Templo feito de bloco. Porque ele é maior, porque ele é o próprio templo, né? De Deus, porque o Espírito Santo desceu sobre ele e dentro dele ficou, né? Mas se vós soubesses o que significa, ele está dizendo já, que eles não sabem o que é, né? Misericórdia quero, porque Deus é isso que Ele quer a misericórdia, Ele não quer sacrifício, né? Então Jesus diz ele, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, né? Então quem entra na casa de Deus para buscar o pão, para receber, se alimentar, são inocentes e não culpados debaixo da lei judaica como eles quiseram, né? Impor, colocar esse fardo sobre as costas nossa. E aí o Senhor Jesus, ele já vem aqui ó, abirrogando de uma lei que muitos dizem, né, que Jesus não veio abirrogar, até cumprir, mas ele cumpriu já ali, né? A partir do momento que ele foi batizado, ele recebeu, né, o poder do Senhor para poder abirrogar qualquer coisa, né, a ponto dele ser levado ao deserto e ali ele vencer o desejo da carne que foi oferecido através de Satanás. Não? Então você vê a necessidade da gente estar em jejum quando a gente recebe o Senhor como Senhor e Salvador da nossa alma e da nossa vida, porque logo depois vem a tentação, né? Vem a tentação. Porque o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Essa vai para os adventistas dos sétimos dias, o que dizem que nós não somos a igreja fiel e conservadora da palavra de Deus, né? Do ensinamento, dos desígnios, da doutrina real e fiel do Senhor, daqueles que mantêm dentro dos seus corações a palavra viva, né, e eficaz do Senhor. Ser vivo e eficaz é manter o sábado dentro de nós, né? Então o Senhor, ele nos diz aqui, porque o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. E eu queria aproveitar para explicar para vocês o que significa. Jesus está dizendo que é Filho do Homem, né? Eu quero aproveitar logo aqui nesse vídeo. Vai passar um pouquinho de 20 minutos, mas espero que vocês ouçam, tá? Não vejam só os shorts que eu coloco, mas ouçam, vejam os vídeos. E quem vê os shorts, por favor, venham para os vídeos, tá bom? Porque é muito interessante ter um entendimento, não só a leitura da palavra. Então, o Senhor aqui, ele se chama de Filho do Homem. Vamos entender por quê. Maria, a sua herança e a de José, né, a de Davi, a qual Jesus também é chamado, né, de filho de Davi, por uma pessoa que foi usada por Deus, foi uma das pessoas que gritou, filho de Davi, tende misericórdia, né, de mim, e Jesus foi e o curou. Mas ambas explicações têm o mesmo segmento, o mesmo percurso, o mesmo discurso. Quando o Senhor fez Adão e Eva, o Senhor tirou do pó da terra Adão, né? E do pó da terra o Senhor fez a Eva, né? Então todos os antepassados do Senhor Jesus vieram do pó. Então a carne do Senhor Jesus era feita do pó do homem, né? O espírito não, mas a carne sim, era do pó do homem. Então por isso, né, Jesus diz que é filho do homem, porque Maria, a carne que Jesus recebeu foi de Maria. Maria foi filha de homem,
né? E os antecedentes a Maria, como os pais, os avós os bisavós e assim vai, era tudo feito do homem, né? Porque a mulher, ela foi retirada e aí é passado de um homem para outro através dos seus filhos a herança do pó da terra. Então, por isso Jesus diz, porque o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Mais um aprendizado lindo, né? Eu espero que todos possam vir acompanhar. Deixa eu dar uma paradinha para poder ver onde é que está a oração dominical, tá? E não esqueça, nunca mais chame a oração dominical de Jesus de Pai Nosso. Chame de oração dominical, ok? Provavelmente foi feita em um domingo, né? Porque se foi dominical, certamente foi no dia de domingo, o primeiro dia da semana, não? Tá legal? Vou explicar aqui esse versículo, né? A família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, né? Aqui fala irmãos, mas é irmãos no contexto irmão e irmã. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus mesmo respondeu, né? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, ou seja, para aqueles que o seguia, aqueles que o ouvia, aprendam isso. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe, né? Como eu disse, aqui está irmãos e irmãos em um contexto só, com duplicidade, né? Tem irmãos. O que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui, né? Que não importa a sua família no contexto geral, os seus genitores, os seus irmãos, os seus primos, as suas irmãs, se esses não param para ouvir, né? Seguir, estar ali aprendendo a palavra do Senhor, né? Não está fazendo a vontade do Senhor. Porque muitos não defendem a sua família como família e não como família de Cristo. Porque hoje eles são suas famílias aqui, mas talvez não sejais, né, no céu a sua família. Então, a sua família na terra, o que Jesus está dizendo aqui, que são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, quando vocês tiverem próximos, congregando, né, ou próximo de outros cristãos, tomem eles como se fosse a sua família, tá? Porque na terra, a família de Deus é aquele que faz a vontade do Pai. Isso disse Jesus. Né? Então, você quer ser família de Jesus, você quer pertencer. Então, como ele diz, né? Faça a vontade do Pai, que é amar a seu próximo, aqueles que estão na congregação. Mas o problema daqui é que a Maria, ela não seguia Jesus por ele falar a palavra de Deus, por fazer a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Que ensinasse o Evangelho. Essa era a vontade do Pai. Né? Não era fazer milagres, não era fazer cura, não era por pedir bênção, como a maioria anda, ou prosperidade. Né? As pessoas não entenderam que a bênção e a prosperidade no Evangelho Sagrado, segundo Jesus dado pelo Pai, é o entendimento, a compreensão da sua palavra, através do seu batismo com o Espírito Santo, que é Ele que te dá e te faz entender que você está na graça do Senhor, né? Você está debaixo da misericórdia dEle, não? Ou dos sacrifícios dos fariseus, como o Senhor bem diz, né? Vocês não sabem o significado de misericórdia quero e não sacrifícios. Então, veja o que é sacrificar,
tá? Que muitos não querem sacrificar o amor pelos seus filhos, mas deve lembrar que Jesus disse que aquele que amar mais o seu filho, seu pai, sua mãe, qualquer um de seus parentes, mais do que ele, a ele não o ama. Então, a gente vai entendendo os versículos, a proporção que a gente vai lendo e vai tendo o discernimento, o entendimento. Isso é entendimento da palavra, não basta só ler e, como eu disse, sair copiando e colando os versículos. Então, entendo o que acontecia aqui. A Maria e os seus irmãos seguiam porque Jesus era famoso, era conhecido, todos os rodeavam, mas não seguia porque ele, né, destrinchava a palavra de Deus com tanta facilidade, perfeição, né, e as pessoas se maravilhavam. Então, eles não se maravilhavam com a palavra. Eles estavam ali, mas porque Jesus era famoso. Então, por isso Jesus diz, aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Qual é a vontade? Ouvir, aprender, né? E entender aquilo que está ouvindo. Porque não é o aprendizado de estudo da leitura, mas o aprendizado das palavras. Aprendi o que você falou, né? Cada uma das coisas que o Senhor Jesus disse não era para ser estudado, mas para ser aprendido, fixado, entroncado nos nossos corações. É isso que o Senhor está dizendo aqui, né? Que o povo dele, a família que cresceu com ele, que o cercava, inclusive Maria, né, que abriu o ventre para tê-lo, não estava fazendo a vontade do Pai, que era o quê? Dar prioridade ao Pai e não, né, ao sangue. Não? O fato de dizer, meu irmão aí por parte de mãe, é meu filho. Não era isso que Jesus queria. Então Jesus repudiou o fato, né, da intenção e daquele também que chegou dizendo, olha, tua família está aí, tipo, a minha família não é mais importante do que aquele que faz a vontade do meu Pai, estando aqui, rodeado a mim, entende? E ouvindo. Está perdendo tempo? Não. Está recebendo, né? Está adquirindo a vontade do meu Pai dentro deles. Porque um dia eles vão precisar. E que dia que foi esse? O dia em que o Senhor Jesus ressuscitou e disse, não irei a lugar nenhum, antes que venha sobre ti, né, o Espírito Santo, que era aquele que iria acompanhar, dar discernimento e fazer com que eles nunca mais temessem como eles temeram no momento que o Senhor Jesus estava sendo crucificado. Então vocês percebam quando alguém não tem o Espírito Santo, né, o que é que elas fazem? Elas correm, elas temem a morte. Por isso, volto a dizer que todos nós, há necessidade de ter o batismo com o Espírito Santo, como o Senhor Jesus teve. Porque Jesus, ele não temeu quando estava lá, sendo já crucificado. Antes ele foi e ele orou 3 vezes, né? Antes dele voltar ao jardim, ao Getsemane. O Senhor Jesus, ele estava ali, ansioso, queria que aquilo passasse dele, porque pela carne ele sabia que não ia ser fácil, assim como não vai ser fácil a gente também passar pelo que está por vir. Mas o Senhor Jesus, ele se fortaleceu depois das 3 vezes que ele foi e orou. Na terceira vez, ele estava pronto. Então veja que às vezes a gente ora a primeira vez, às vezes a gente ora a segunda, mas a terceira vez a gente tem que estar pronto, né, para a nossa cruz, para aquilo que vai acontecer. Então a gente aprende muita coisa com o Senhor Jesus, com não só o ensinamento dele, mas o comportamento do Senhor Jesus, fase a fase, que a gente, como falei em outro vídeo, que a gente não vai pular fase, né? E uma das fases aqui é justamente essa. Porque disseram que seremos odiados, o Senhor disse, que seremos odiados pelos nossos pais, um filho com o pai com o filho, com a mãe, que eles vão nos entregar, porque o coração deles não estarão em Cristo.
Então, quando a gente tem o batismo com o Espírito Santo, a gente não teme a morte. Então, como estamos, né, no percurso, no caminho, carregando essa cruz para a morte do quê? Dessa carne que tem que ficar como a carne de Jesus, né? Que por isso ele foi chamado de filho do homem. A carne do homem tinha que morrer, né? Para renascer, né? Uma carne espiritual, a carne do Espírito, né? Santificada. Então, para que uma carne espiritual venha, é necessário que a carne física, ela deixe de existir. Por que estou falando isso? Porque vocês precisam receber o batismo. Com o batismo, vocês não vão temer, né, aquele dia, nem nos dias da aflição, né, dias, veja que o Senhor falou, dia da aflição. Não vai ser um dia só, creio eu, que será mais do que um dia. Porque diz que o sol não dará a sua luz em um outro lugar. É citado também, né, que ficará 3 dias na escuridão. Mas, enfim, durante esse período que você vai fazer, sem o Espírito Santo, né, no escuro, você vai ter que orar. Provavelmente, essas 3 horas que o Senhor chamou, pode ser os dias em que vamos ficar no escuro, né? Porque o Senhor, quando foi orar, ele estava vivendo momentos de trevas. Não, ele estava vivendo um momento de trevas que estava chegando, o momento da entrega, o momento do cumprimento total das leis, que era, né, a morte do Senhor Jesus, o sangramento, o sangue que ele falou lá na Páscoa, quando ele estava consumindo, né, ali a Páscoa e fazendo com que os discípulos consumissem também, bebessem do sangue, né, a aliança. Ou seja, é o complemento total daquilo que ele disse que iria ocorrer, né? O sangue dele iria rolar na terra, liberando a terra do pecado, né? E aquele que foi feito também da terra, né? Do pó da terra. Bom, é um grande, né, ensinamento esse. Tem mais um pouquinho do lado de cá? Não, aqui já se segue com Mateus 13. Mas espero que vocês possam ficar com essa palavra. Então, deixa eu dar uma olhadinha que eu estou querendo ver. Eu estou procurando aqui a parte em que o Senhor Jesus ele faz a oração dominical, para poder mostrar uma coisa que é muito incrível, né? Tremenda, que só nos mostra que o Senhor fez essa oração em pleno domingo, tá? E nós somos crucificados por a gente se reunir. Quando, né, podemos nos reunir na congregação em um dia de domingo, nós somos crucificados por adorar, mas não estamos adorando o domingo, nem no domingo. Estamos adorando, entende? Aquele que veio e se chamou de sábado, mas que antes, que ele disse que não era só o sábado, ele disse que era o primeiro e o último, né? É o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Mas enfim, né? Deixa eu ver aqui, dar uma paradinha para procurar melhor. Meu Deus, eu não podia pular isso aqui, né? A purificação do templo, olha só que joia. O Senhor Jesus é tremendo, né? Eu postei um shot rapidinho, seria legal, né? Se o pessoal desse uma olhada também. Falando justamente sobre isso aqui, né? E entrou Jesus no templo e de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, né? Lembramos que a pomba é uma referência ao Espírito Santo, mas perceba que quando Jesus entra na sua vida verdadeiramente, o que é que acontece? A mudança, tudo aquilo de ruim que está lá dentro terá que ser jogado fora, né? E as pessoas estavam vendendo aquilo que era de Deus. Essa é a representação, né,
da pomba, porque o Senhor podia citar várias outras coisas aqui, animais e tudo mais, qualquer outra coisa que vendia em relação do que era sacrificado dentro do templo, mas o Senhor preferiu colocar pomba, que a pomba também ela era sacrificada quando tinha algum tipo de purificação essencial que o Senhor tinha que fazer no Velho Testamento. Né? Então ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras de que vendiam pombas e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós as tendes convertido, ou seja, transformado em covil, em ajuntamento, né? Lugar de ladrões. Né? Porque o Senhor Jesus também está falado lá no short anterior a respeito disso. A minha casa será chamada casa de oração. Nós somos a casa do Senhor, porque Ele tocou, foi a única coisa a qual Ele tocou. Tenha um entendimento agora disso, tá bom? A minha casa será chamada casa de oração. O Senhor nos fez com as mãos dele. Ele diz que não mora na casa feita por mãos de homem. O homem não foi feito por suas mãos próprias, foi feita pela mão de Deus. E foi a única coisa que Deus tocou. Então nós somos a casa do Senhor. E o que tem que estar na casa do Senhor, a oração, é o que você tem que ter dentro da sua casa, dentro de você. Né? Na verdade, casa do Senhor é isso. Na casa do Senhor tem oração e nós somos a casa. Então, dentro de nós tem que ter orações. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O que é que acontece muitas vezes, né? Em várias casas que a gente vê por aí, né? De pregadores, são casas transformadas em covil de ladrões. Pessoas que armam aquela casa ali para tirar, né? Para tirar daqueles que foram lá, que são casa do Senhor, né? Para vender o Espírito Santo. De que forma, né? Fingindo, como muito acontece. Queria aproveitar para falar que eu vim do culto, né? Há pouco não, já tem desde quando eu comecei a fazer esse vídeo. E foi muito legal, foi muito bom. As pessoas estavam cheias do Espírito Santo. Deus, né, em cada um que ali foi com o propósito de congregar, né, de ter, né, a congregação como família, como o Senhor Jesus disse, como sua mãe, seus irmãos e irmãs ali puderam encontrar, porque todos estavam, graças a Deus, fervorosos em receber, né, em receber o Espírito Santo, em receber a presença do Senhor. Mas dando continuidade aqui, e foram ter com ele ao templo, né, cegos e coxos e curou-os, ou os curou. Então perceba o que foi que logo depois que o Senhor Jesus entrou na quebradeira lá, tirando, né, o que não devia estar dentro da casa do Senhor, dentro do templo que né, que o Senhor faz, e chama dele cegos. Então o que nós temos, né, demais dentro das igrejas, as pessoas que estão pregando, que estão oferecendo um evangelho errado, que é o evangelho da lei, por sua vez, né? Que está lá cheio de bênçãos, e eles cansam de ler, né, o Velho Testamento por isso, porque está cheio de bênção e prosperidade. São cegos, né? São cegos e pessoas coxas. Coxas são os mancos, né? Que receberam uma pedalada de Deus, mas não aprendeu. Né? E o que foi que Jesus fez? Então, quando Jesus ele entra na vida dessas pessoas cegas, quando lhe é permitido, ele cura tanto a sua cegueira quanto o seu mancar, né? O seu puxar de perna. Então, Jesus ele curou os cegos e os coxos. Então, o Senhor Jesus ele está aí para isso. Agora veja você que os que eram chamados de sacerdote antes, e hoje nós chamamos, né, de líderes, aqueles que estão no altar tentando entregar a palavra de Deus, pelo menos é o que eles dizem que estão fazendo, né? Alguns realmente estão
fazendo o trabalho correto, mas outros estão só se aproveitando da condição das ovelhas, né? Então, vendo os principais dos sacerdotes, principais são aqueles que nós chamamos de líderes, né? Nós não, que eu não chamo, eu chamo o Espírito Santo, mas a maioria os chamam de líderes. Então, vendo os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas, eles viram, né? Você vê que isso acontece também. Tem muitas pessoas que vê as maravilhas através de outras pessoas que estão na igreja, não dos sacerdotes, né? Não dos escribas, né? Ou seja, aqueles que apoiam os principais dos sacerdotes, entende? Mas viram de meninos, né? Que fazia maravilhas que fazia, e os meninos chamando no templo Hosana ao filho de Davi. Isso acontece aos santos, aos escolhidos, aos filhos de Deus que estão lá na casa do Senhor com o coração inocente, com o coração para Deus, porque Deus diz que pertence a esses, né? O reino da luz, o reino dele pertence às crianças, e só quem tem o coração como de criança vai entrar no reino de Deus. Então, o que acontece? Dentro desses termos, tem muitas pessoas que não são vistas, não são observadas, e geralmente são as crianças. Então, pessoas que estão com o coração, pessoas adultas, eu falo, porque para Deus nós somos crianças, né? Estão dentro da igreja, ou em qualquer lugar, mas em principais, não igreja, congregações. E aí tem pessoas que estão ali adorando em espírito e verdade, que é que as crianças fazem, adoram em espírito e em verdade o Senhor Jesus, né? O filho de Davi, assim chamado. O que é que acontece? Muitas vezes com aqueles que falam a verdade, porque as crianças estavam falando a verdade, estavam adorando o Senhor Jesus em espírito e verdade. E aí se indignaram os sacerdotes, e voltamos a lembrar quem são os principais dos sacerdotes e os escribas. São aqueles que ensinam na sinagoga. E quem ensina na sinagoga de hoje, quem chamado, né, vamos dizer, congregações cristãs, né? Vamos trazer isso para o cristianismo, porque foi uma fase, quando até o momento que o Senhor Jesus estava vivo, em que estava uma coisa biforcal, né? Tinha uma ponta para o lado judaico e uma ponta para o lado cristão. Era a saída do judaísmo para o cristianismo. Então veja, as crianças perceberam, né, dentro delas, que quando a criança, ela não serão julgadas por Deus até que ela venha ter consciência, né, do bem e do mal. Então as crianças em si, até uma determinada idade, Deus não as julga. Então essas crianças com o coração puro, entende? Reconheceram no Senhor Jesus o Deus que nele existia, né? E aí adoraram. Então, ouvis o que estes diziam. E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor, né? Qual é o perfeito louvor? A adoração verdadeira em espírito e verdade. Porque o Senhor fala criancinhas, não fala crianças, ou seja, crianças muito pequenas. A fase em que a criança, ela pode até falar, mas ela não tem um entendimento dentro da consciência do que é bem e do que é mal que ela está falando, né? Ou ela está ouvindo em volta dela, porque a compreensão é nisso, eu não ouvi. As crianças compreendem o erro de algumas pessoas quando elas estão falando, só que ela não sabe ainda que é erro, mas quando ela compreende e ela age da mesma maneira, essas crianças para Deus não são chamadas de criancinhas, né? Elas são chamadas de meninos e meninas. Então, assim foi chamado, entende? Pelos príncipes do sacerdote, os meninos, né? Mas Jesus chamou eles de criancinhas, porque eles ainda não tinham conhecimento, né?
Vamos deixar por aqui. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Então, Jesus fez aquilo que tinha para fazer e aí finalizou, né, a sua obra do dia, indo para Betânia. Bom, eu achei aqui, não? A oração dominical, né? Então, só para que vocês confiram que é a oração que o Senhor Jesus fez e que o mundo, né, chama de Pai Nosso pela Igreja Católica Romana, né? E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, né? Não cita qual é o lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E Jesus começa, né? E ele disse: quando orardes, dizei Pai. Aqui está escrito santificado, mas na verdade é santo é o teu nome. O nome de Deus é santo, gente. Não é o nome dele que é santificado, o nome dele é santo. E aí a gente já entende isso, por quê? Porque ele tem o Santo Espírito, né? Então, não é santificado que é o nome de Deus, santo é o nome dele, né? E também não é eu sou, né? Separado, é eu sou junto, né? Porque as trevas nada é, né? Mas o reino das trevas nada é, mas o reino da luz, entende? É alguma coisa, né? Na verdade, é tudo. Então, o Senhor diz, quando orar de dizei, Pai, santo é o teu nome, venha o teu reino, ou seja, o reino do Senhor foi Jesus que foi tão pedido, né? Para vir à terra, ou seja, venha o Senhor para a terra, né? Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Aqui está escrito de forma diferente, acredito que seja em João, né? Então, nos dá o pão de hoje, de cada dia, né? E perdoa-nos os nossos pecados, né? Aqui o pessoal está dizendo, dá-nos o pão. O Senhor está dizendo, quem é o pão? Gente, de cada dia, ele tem que ser o pão de cada dia. O Senhor Jesus, ele é o pão de cada dia, né? Hoje nos dá o pão do Senhor Jesus, a palavra nos alimenta, amanhã também nos dá, e depois, e depois, e depois. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer. Perdoa aquilo que eu faço, Senhor, porque também eu perdoo aquilo que qualquer um nos deve, né? E não nos conduzas em tentação. Ou seja, Jesus ele foi conduzido, né, à tentação. Jesus ele foi conduzido pelo Santo Espírito e por isso Jesus está dizendo para a gente pedir ao Pai para que Ele não nos conduza, né, não nos deixe cair, entende? Não nos leve à tentação, né? Que muita gente diz assim, não, mas Jesus foi conduzido, né, à tentação. Então muita gente diz assim, não, mas Deus não faria isso. Deus faz sim, né? Deus faz para que a gente passe, entende, ali pelos desejos, pelas ofertas de Satanás, né? Que essa é a tentação, tá? Mas livra-nos do mal, não? Lucas ele não ouviu, né? Mas ele passou aquilo, ele não ouviu do próprio Jesus, eu quero dizer, mas ele passou aquilo que os discípulos, né? Principalmente, acredito, João, contou para ele como é que foi a oração, entende? Feita pelo Senhor Jesus no domingo, né? Porque se ele falou aqui, ó, ele colocou dominical, né? A oração dominical é porque ela aconteceu no domingo, tá bom? Bom, aqui no vídeo eu falei, não? Eu li a respeito de Davi, que Davi ele invadiu a casa, né, mais dos sacerdotes do que de Deus próprio, para poder comer os pães asmos, né? Então, o que foi que Davi comeu, né? Jesus dizendo, eu sou o pão.
foi isso que Davi foi lá, justamente no lugar certo, procurar para comer. Davi, ele já tinha tudo que ele deveria, sabia tudo que deveria saber e pedia mais e mais e mais, e principalmente para a presença do Senhor, não se alontanar, né? Não se distanciar dele. E foi justamente aquilo que o Senhor o fez, né? Então ele foi procurar o quê? Na presença do Senhor, o pão, né? Então Jesus diz: eu sou o pão da vida, né? Então, se a gente não come, a gente não morre, pois Davi não queria morrer e ele foi comer o pão no lugar certo. Sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede, né? Ali matou a fome de Davi e a sede também dos amigos dele. Bom, como eu li, né, anteriormente, expliquei falando a respeito, porque quando foram procurar Jesus, Jesus disse, né, que os irmãos dele, a mãe e outros, eram aquele que obedecia, né, e fazia a vontade do Pai. Está aqui, quem quiser pode ler em João, né, João 7, né, falando a respeito da incredulidade, né, dos irmãos de Jesus, né? Me atrevi a falar da Maria, porque a Maria era mãe, e mãe, sabendo, né, que ele era o Filho de Deus, toda mãe, ela procura estar próximo, né, do seu filho, porque sabe que vão tentá-lo matar, né? Mas Jesus queria deixar claro ali para ela que ela o procurasse, né, quisesse, estivesse com o coração dela aberto para aprender, né, aquilo que o Filho do Deus vivo, que também se disse Filho do Homem, né, estava ali para ensinar, né, e ensinar e ouvir é obedecer a Deus, tá bom? Então ele ensinou, ele obedeceu a Deus. Os discípulos ouviram, assim como Jesus ouvia, também aquilo que o Espírito Santo falava com ele, né? Desde a sua infância, através das suas leituras, e ele acreditou nas profecias que ele leu sobre ele mesmo. Então tudo se cumpriu, né? Mas aí o que acontece? A incredulidade dos irmãos, né? Que não para só nesse versículo, sobe-se também até os versículos anteriores, e olha só o que os irmãos diz, né? Para ele ir para a Judéia, porque eles e os discípulos, não? Porque não há ninguém que procure ser conhecido, ser famoso, que faça alguma coisa em oculto. É tipo assim, não se esconde, já que você quer ser famoso, você quer se mostrar, vai lá para a Judéia, né? Que é muito maior do que aqui, a Galileia. Se fazes estas coisas, mas manifesta-te, né? Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Então foi o que Jesus, entende, fez. Está pensando que eu vim me esconder? Aí eles continuam, né? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele, disse João, né? Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ou seja, ainda não é hora do Senhor espalhar aquilo, né, que ele recebeu o Evangelho de forma como eles queriam para o mundo, né? Mas que eles estavam prontos sempre a receber. Se não estavam, deveriam estar, né? Prontos a receber aquela palavra, tanto naquele momento ali, quando no momento também em que o Senhor Jesus não mais estaria. Não é legal isso? Vamos lá que eu ainda estou procurando o versículo aqui em João, outro versículo em João, a qual fala da oração dominical, né? Oração feita pelo Senhor Jesus, requerida, pedida pelo discípulo, né? E só para mostrar que eu sou uma filhota, além de ter, né, me chamado de filha, mas que eu com esse meu jeito,
sou verdadeiramente filha de Cristo, né? Se apresenta aqui, né? Em João 6, né? João 6, deixa eu ver, ainda João 6, a qual diz, né? Muitos, pois, dos seus discípulos, estou falando a respeito desse texto aqui, tá? Jesus é abandonado por muitos discípulos, né? A confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Né? Então eu sei que não tem muitas pessoas para verem o vídeo, eu sei que muitas pessoas não vão quererem ouvir, como aqueles, né, graças a Deus, que têm ouvido, estão abdicando, eu sei, sinto isso, do pecado para ouvir a palavra do Senhor Jesus, como o Senhor disse, aquele que ouve e obedece, né, a palavra do meu Pai. Então não acredite que vocês estão ouvindo palavras minhas. Tem quase 1 hora que eu estou aqui, passando, pulando, falando, né, de um versículo para o outro, falando coisas que vocês deveriam entender. Isso é como uma pregação, né? Receba como uma pregação do Senhor Jesus para vocês, a qual, neste momento, não estou sendo tão dura. Dura eu sou quando digo que vocês têm que receber o Espírito Santo, senão vão para o inferno. Né? Eu não estou dizendo isso para aqueles que estão inscritos, porque são poucos, e se eles estão inscritos é porque realmente esses daí não vão para o inferno. Esses daí contêm a palavra do Senhor e eles aprovam aquilo que diz o Senhor através dos comentários que nem tem. Né? Nenhum deles comentam, eles recebem. Bem que eu gostaria, né, de receber alguns comentários deles, mesmo tendo dúvida, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, nenhum até aqui. Creio que tem dúvida alguma daquilo que é falado, né? É citado, é posicionado. Vamos lá que eu ainda estou na procura. E a propósito, não essa parte desse texto que eu li, né? Jesus é abandonado por muitos discípulos, não? É justamente o que eu tinha lido antes para vocês, porque o que o Senhor Jesus estava falando era justamente o fato de ele dizer que é o pão da vida, né? Jesus é o pão da vida. Foi essa parte toda aqui, ó, não tem anteriormente nenhum título anterior. Então, é sobre essa parte aqui que os seus discípulos, né, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disse, né, que é duro ouvir tudo isso aqui que o Senhor Jesus, né, que o Senhor Jesus falou, está em vermelho, tá bom? Quem quiser pode ler lá, João 6, que é ótimo. João 6, João e Mateus são livros muito completos, né? E tira também muitas dúvidas, responde muitas perguntas nossas. Então, é sobre isso aqui, né, que o discípulo está dizendo, que quem é que pode ouvir, né, a tamanha dureza, tá bom? Nas palavras do Senhor. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. O que Jesus está dizendo aqui no final é que os pais deles, lá no Velho Testamento, morreu para a vida eterna, tá? Com exceção daqueles que seguiam, que eram poucos, né? Seguiam e correspondiam ao que era lícito Deus, dizendo ali no Velho Testamento, né? Na escritura da lei. Então Jesus está afirmando aqui, ó, este é o pão que desceu do céu, sou eu sou o pão do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Eles morreram, ele comeu o maná da terra, né? Queriam tanta comida e por causa da comida eles morreram.
Quem comer este pão viverá para sempre. Então, quem comer do pão que o Senhor Jesus está oferecendo, e não do pão que os judeus comeram durante o período da lei, viverá para sempre. Então, foi uma palavra, principalmente essa do versículo 58, né? Do livro de João 6, duríssima. Eu não estou lendo aqui os outros, mas só em ler essa, em dizer àquele povo que estava seguindo para ele, que os pais deles foram para o inferno, mas quem seguir, né, o Senhor Jesus, quem se alimentar, né, dele, que é o pão da vida, entende? Vai viver para sempre. Foi muito duro ouvir isso, né? Então, muitas vezes as pessoas não querem ouvir a gente dizer, olha, se você não se arrepender, né, e comer o pão da árvore da vida, que é o Senhor Jesus, não se alimentar das palavras dele, da presença dele, você vai para o inferno. Ninguém quer ouvir isso, mas eu sou de dizer isso a qualquer um, tá bom? Então, por isso é como eu digo, eu sou realmente filha de Jesus, né? Eu sou muito dura e acho que Jesus, de certa forma, ouvindo, né? Porque ele, em espírito, vamos dizer, né? Que ele ouvia as pregações, né, de João Batista, que pregava também, né, de tal forma, fariseus, raças de víboras. A gente não tem que ter vergonha nenhuma de ser como Jesus fez, de falar como Jesus falou, tá bom? Aqui ele está falando para um bom entendedor que entenda, né? Os seus pais que comeram, entende? Queriam tanto se alimentar daquilo que era da terra, daquilo que os sacerdotes, né, diziam que vocês tinham que fazer, tinham que seguir, e não como os profetas, né, disseram, está tudo morto lá, está tudo no inferno, está pensando que vai para o reino do Pai. Vai não, vai aquele que comer, né, da árvore da vida, aquele que dá o pão, faz o pão cair, entende, do céu. Esse sou eu, aquele que multiplica os pães. Entende? Este sou eu, este viverá para sempre. Bom, pessoal. Bom, pessoal, eu vou terminar, né? É 1 hora, eu vou terminar o vídeo por aqui, porque eu estou sendo atacada, né, por muitas muriçocas. O meu café aqui, ó. O meu café, nem terminei de tomar todo o meu café. Então, eu acabei de chegar, eu vou dar uma olhadinha nas coisas que tem para fazer. Como eu disse, estou sendo atacada e como vocês viram, se eu continuar, porque eu amo a palavra do Senhor, eu tenho cada vez mais fome, 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 fome. Agora, já deve ser, deixa eu dar uma olhada, é 1h03 da manhã. Se eu continuar aqui, eu não sei nem que horas eu vou terminar lendo e falando, porque a cada leitura, né, que eu faço, me vem um discernimento e eu tenho vontade sempre de contar, de falar, de expor, né? E aí eu passo horas ali, eu esqueço do tempo, eu esqueço de tudo. E eu não vou poder fazer, né, o longo tempo ouvir, porque eu sei que a maioria das pessoas não gostam, né, de ouvir a palavra de Deus direto, mesmo que seja em explicação, não sejam citações, que é isso, ninguém quer o diferencial, né? O Paulo, ele disse, não vos conformeis, né, com esse tempo. Então, as pessoas estão muito acostumadas ao copia-cola, não estão acostumadas a entendimento, discernimento. Eu espero que isso comece agora, né, porque é já tempo das pessoas terem discernimento, porque quando chegar, né, no último momento, no último tempo, não é que vocês vão ter celularzinho na mão para poder ficar ouvindo, ter entendimento. Não é que vocês vão ter Bíblia ou luzes, né, para poder ler rapidamente e achar que vai entender. Não é que na última hora o Senhor Jesus vai vos batizar com o Espírito Santo
para que venha ter conhecimento e discernimento da palavra dele, não. Tá? Ele está fazendo isso ainda agora, que ele não voltou ainda, está esperando que vocês, em maioria, né, que vão passar só o dedinho, não vai ouvir todo o vídeo, se convertam em espírito e verdade, para que sejam batizados e tenham o entendimento, porque cada palavrinha dessa que eu estou dizendo para vocês, eu espero que fique dentro dos corações, dos vossos corações, porque lhes será úteis as palavras, né, que está saindo através da minha boca, falando aqui do que está escrito, lhes serão úteis nesses momentos e dias, né, de aflições. É só uma hora, em uma hora o Senhor vai destruir, entende? Tudo o que tiver pela frente, que segundo os olhos dele foi ímpio, né? Em segundos, como ele disse, não piscar, menos que um segundo, o Senhor ele vai arrebatar a sua igreja, mas em uma hora, né? Em uma hora, ele vai destruir o mundo. Mas antes de uma hora, uns dias o Senhor falou, né? Que será dias de aflições, dias de tribulação. E durante esses dias, vocês vão precisar estar, né, cheios da palavra dele. Terão que ter suas lâmpadas cheias, porque pensa bem, vocês irem para as trevas, porque nós vamos caminhar nessas trevas, entende? Aqui na terra, quando o sol não der a sua luz, como é que você vai estar? Vocês precisam não só estar com a candeia ali, né, com a Bíblia na mão, ou, né, a palavra, copia e cola, no geral, mas você tem que ter o entendimento daquilo que o Senhor fala, para que vos convença de que em nenhum momento vocês deverá temer. Só quem faz com que vocês não temam em momento nenhum é o Espírito Santo. E para isso é necessário que vocês os tenham. Porque se não tiver, vocês vão temer. Vão temer. Já estão temendo agora. Estão temendo abrir a boca. Estão temendo em falar da justiça de Deus sobre a nação, né, a qual vivem. Todos estão calados, estão vendo as injustiças acontecer com pessoas mesmo em condições, né, em condições hospitalar, em condições doentes, em pessoas que têm algum tipo de morbilidade ou necessita dos seus frutos e rendimentos, eu falo, econômico, que não está podendo utilizar e está tentando, né, dizer, olha, grita por mim. E nós somos, como o Senhor diz, né, o sal dessa terra, né, e a luz. Somos os pingos de luzes no mundo. E o que estamos fazendo? Né? Estamos apagados, estamos calados, não estamos fazendo nada. Então, onde estão onde estão João Batista? Onde estão os Joãozinhos Batista? Onde estão os cristãos, aqueles que seguem a Jesus, aquele que deveriam fazer aquilo que Jesus, né, fez, foi justo, gritou na cara de reis e sacerdotes, né? Se calava quando não tinha necessidade de expor, como ele não quis expor ali, falando com Pedro a respeito da taxa que ele tinha que pagar, né? Disse, não vamos escandalizar eles, né? Não vamos mostrar para o mundo, né, que os filhos deles, né, como o filhinho de Lula, não paga, né? O filho do quarto dele não paga taxa, né? Mas os alheios, os filhos dos alheios deverão pagar, né? Então vamos lá, vai lá, pega um peixe e no peixe vai estar lá a moeda que a gente tem que pagar, né? Como muitos também, né? Isso aí o Senhor estava falando fora parte, né? Não daqueles que estavam na família. Não está falando, Jesus não está falando que vocês têm que perceber. Ora, Jesus fala na família cristã,
não? Aquilo que acontecia antes e aquilo, né, que acontece por vezes para tomar como espelho. Tá vendo lá, ó, o judaísmo, aquilo que acontecia? E que vocês não façam isso aqui, ó, o cristianismo. Eu estou ensinando vocês, né, aqueles que vão me seguir. Então, para que não faça, né, para que não pereça como eles, né, cegos, que vão perecer, tá? Então o Senhor, ele dá a dica, ele dá o ensinamento. Ora ele fala, fazendo dos judeus espelho, ora, né, ele fala, falando do mundo em si, né, vamos dizer assim, naquela época como era o reinado, né, romano, do Império Romano. Então o Senhor estava falando dos romanos, né, a qual ele tinha que pagar essa taxa. E foi a taxa que Jesus pagou, fosse o pedágio para entrar, entende, de um lugar para o outro, simplesmente pela presença deles estarem ali naquele lugar. Eles precisavam pagar. Então o Senhor Jesus diz: dá a César lá o que é de César, paga, né? Vai lá, pega o peixe e dá a eles, né? Mas o que não convém, entende, é pagar pelo que é ilícito, né? Assim deixa o Senhor Jesus esclarecido. Mas enfim, não vou dar continuidade, vou dar uma parada por aqui, porque senão essa irmã aqui não vai parar. Então, aqueles que estão gostando, né, dos vídeos, né, que está, vamos dizer assim, está recebendo desse fruto que o Senhor colocou em mim, né? Então, graças a Deus, eu estou frutificando na palavra, estou entregando aquilo que de imediato logo estou recebendo, eu estou lendo, já estou espalhando. Então, eu espero que aqueles que estão entendendo, aqueles que estão aprendendo, né, estão se alimentando do entendimento da palavra do Senhor, se estão gostando, né, que continue, né? Não estou aqui para ficar pedindo like a ninguém, né? Mas que se inscrevam para que continue aprendendo e passe esse aprendizado adiante, né? Nada do que você receber do céu, entende? Mantenha com você. Sempre compartilhe, tá bom? O Senhor Jesus, ele não veio para ter o ensinamento que ele recebeu do Pai para ele, mas para que ele espalhasse. Assim foram também com os discípulos que receberam, foram ensinados. Jesus ainda o avisou para ele não fazer como os judeus estavam fazendo, né, com a escritura da lei, para ficar só para ele. Jesus já salientou ali: espalhe o evangelho a toda criatura. Vá, espalhe o evangelho a toda criatura. Então eu vos digo: espalhe o conhecimento que vocês estão obtendo a todas as criaturas que vocês vierem a conhecer, né? E quem é criado? Quem são as criaturas? Criaturas são aquelas pessoas que ainda não viraram filhos, que não viraram servos, que não viraram, né, sacerdotes de Jesus, entende, no reino, aqueles ainda que não aceitaram o Senhor Jesus em espírito e verdade. Tá bom? Então, um abraço a todos, que o Senhor nos permita um próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e daquele que está assentado, nosso grande, altíssimo, autor da nossa vida, né? Eu sou o santo, como o Evangelho nos diz na oração dominical, né? Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu, sempre é feita no céu, né? Um abraço a todos e fiquem em paz, em nome do Senhor Jesus. Que todos sejam abençoados que ouvirem esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.